Olá, meu nome é Rosa. Eu nasci em Salvador, na Bahia, no ano de 1795, em terras que nunca pertenceram a nós, mas onde nossas raízes fincavam como árvores teimosas. Fomos 8 irmãos: Ana, Bento, Zeca, Conceição, Elias, Mariinha, Joãozinho e eu, a penúltima. Crescemos nas terras do engenho São Jerônimo, entre o cheiro doce da cana cortada e o amargo das correntes invisíveis que nos prendiam. A vida não era fácil, disso eu sempre soube. Desde pequena, eu via a dor nos olhos de minha mãe, Dona Jacinta, enquanto ela puxava os tachos de açúcar fervente, e o silêncio pesado no rosto de meu pai, Severino, enquanto conduzia os bois nas moendas. Rosa, venha cá, minha filha, chamava minha mãe certa manhã, a voz cansada de noites mal dormidas. Tô indo, mainha, respondia, limpando as mãos sujas na saia puída. Me ajoelhei perto dela, onde ela costurava um pano velho. Seus dedos eram calejados, duros como raízes. Precisa aprender a calar o olhar, ela disse, sem levantar a cabeça. Como é que se cala um olhar, mainha? Perguntei, confusa. Ela parou a costura, olhou bem dentro dos meus olhos e suspirou. O olhar fala mais do que a boca, Rosa. E moça bonita, como você, tem que aprender a se esconder dentro de si. Eu não entendi direito naquela hora. Só mais tarde é que fui compreender a urgência na voz dela. Nos domingos, quando nos permitiam ir até a capela, era o único momento de certa liberdade. Era nesses dias que eu, meus irmãos e outros meninos e meninas do engenho corríamos descalços no terreiro, sonhando em brincar como crianças livres. Numa dessas manhãs, enquanto ria com Joãozinho e Mariinha, percebi o olhar do senhor do engenho, o coronel Antunes, pousado em mim. Um arrepio subiu pela minha espinha. Rosa, pare de rir tanto, cochichou Mariinha, me puxando pela mão. Mainha não gosta. Mas é só uma brincadeira, insisti. Mariinha, que já era mais vivida nos medos que carregávamos, me olhou de um jeito sério, quase adulto. Não é brincadeira quando eles estão olhando. Naquela noite, ao redor do fogo improvisado, todos nós nos amontoamos para ouvir as histórias de vovó Clementina, que falava dos tempos da África, de reinos dourados, de liberdade, de beleza. Eu sempre fechava os olhos e imaginava essas terras onde ninguém era dono de ninguém. Mas naquela noite, minha mãe me puxou de lado antes da história começar. Rosa, se um dia você sentir que sua alma está em perigo, corra, minha filha. Corra sem olhar para trás. Por quê, mainha? Ela passou a mão no meu cabelo, com uma ternura pesada de tristeza. Porque algumas correntes não são feitas de ferro, Rosa. São feitas de medo, e elas prendem muito mais forte. Eu não sabia, mas naquele instante, minha vida já começava a se enlaçar nessas correntes invisíveis que minha mãe tanto temia. Os dias seguintes carregavam um peso novo no ar. Aonde eu ia, parecia sentir olhos me seguindo, me vigiando. E não era só impressão, eu sabia de onde vinha aquele peso. Uma tarde abafada, enquanto ajudava a Dona Teresa, a esposa do coronel, a varrer o terreiro da Casa Grande, ouvi a voz grossa dele pela primeira vez tão perto de mim. Você aí, menina. Rosa, não é? Disse o coronel Antunes, com um sorriso que gelou minhas entranhas. Engoli em seco, mantendo os olhos baixos, como minha mãe sempre ensinou. Sim, senhor. Rosa, respondi, tentando fazer minha voz sumir no ar. Ele caminhou ao meu redor, como quem avalia uma peça nova no mercado. Já mocinha, bonita demais para ficar no meio do terreiro com os outros negros sujos. Ele riu baixo, um riso que parecia grudar na pele. Dona Teresa, que estava ali, fingiu não ouvir. Continuou varrendo como se a cena não existisse. Vai passar a trabalhar mais perto daqui. Ajudar dentro da casa, ele disse, com ares de ordem definitiva. Não era um convite. Era a sentença. Corri para o barracão naquela noite, o peito socando dentro do peito, como tambor apressado. Mariinha me encontrou no caminho. Que foi, Rosa? Tás branca igual farinha. O senhor mandou eu trabalhar na Casa Grande, sussurrei, e minha voz tremeu. Mariinha me agarrou pelos ombros. Rosa, isso não é bom. Ela mordeu o lábio, como quem segura palavras pesadas. Mainha precisa saber. Quando cheguei perto do fogo, Dona Jacinta já sabia. Ela me olhou com uma tristeza tão funda que parecia vir do fundo da terra. Eu avisei,
Foi tudo o que ela disse. Meu pai, Severino, fechou os olhos e virou o rosto, como se algo dentro dele tivesse morrido também. Não tem outro jeito, mainha? Perguntei, a voz embargada. Ela se ajoelhou na minha frente, segurando minhas mãos com força. Agora, filha, só peça proteção para seus santos. E o senhor? Ele vai me bater? O que vem é pior que açoite, Rosa, ela sussurrou, com a voz desfeita. Mas você é forte. Tem o sangue de África nas veias. Ninguém vai roubar isso de você. As estrelas brilhavam acima de nós naquela noite. Eu olhei para elas, pedindo em silêncio uma força que nem sabia se existia. No fundo, eu já sabia, minha infância acabava ali. O olhar do Senhor tinha me escolhido, e com ele, eu seria arrastada para um mundo do qual não haveria volta. O dia seguinte nasceu pesado, com o céu baixo e cinzento, como se o próprio mundo lamentasse o que estava para acontecer. Eu sabia. No fundo do peito, eu já sabia. Antes mesmo do sol esquentar o chão, mandaram-me chamar. Rosa! Gritou seu Firmino, o feitor, do outro lado do terreiro. Senhor mandou você para casa grande. Agora. Meu corpo travou. Minhas pernas, de repente, pesaram como pedra. Minha mãe veio até mim, apressada, o olhar molhado mas firme. Não chore, minha filha. Não chore na frente deles. Mainha, eu tô com medo, sussurrei, agarrando a barra da saia dela. Ela me puxou para um abraço apertado, daqueles que esmagam e protegem. Seja forte, Rosa. Seja como o baobá. Aguente o vento, aguente o tempo. Senti os braços dos meus irmãos me rodeando, um por um. Ana passou a mão no meu rosto, tentando sorrir, mas o sorriso quebrou antes de nascer. Você é a nossa flor, Rosinha. Nunca esquece isso, ela disse. Bento, o mais velho, apertou minha mão com tanta força que doeu. Se precisar fugir, corre pro mato. Corre para onde os homens brancos não veem, cochichou rápido no meu ouvido. Meu pequeno Joãozinho, com seus 7 anos, chorava sem entender direito, agarrado às minhas pernas. Não vai, Rosa. Fica com a gente. Eu me ajoelhei, abraçando todos eles de uma vez, tentando gravar no peito o cheiro, o calor, a vida deles. Eu amo vocês. Eu amo vocês para sempre, falei, a voz falhando. Seu Firmino deu uma chicotada no ar, fazendo o estalo cortar o céu. Vamos, neguinha! Gritou. Me ergui, limpando as lágrimas com as costas da mão. Tentei engolir o choro, como minha mãe pediu. Tentei ser o baobá. Segui andando até a casa grande, sentindo os olhos de toda a senzala me seguindo, rezando em silêncio. Quando atravessei o batente da porta, senti o cheiro forte de madeira encerada, perfume barato e um medo que quase me sufocou. O coronel Antunes me esperava no salão, sentado em uma poltrona larga, um copo de cachaça na mão. Agora sim, a joia da casa, disse ele, sorrindo torto. Dona Teresa, sua esposa, fingia ler um livro no canto da sala, o rosto duro como pedra. Rosa, ele chamou, estendendo a mão, venha cá. Cada passo que dei foi como arrastar meu próprio túmulo. Me aproximei devagar. Ele segurou meu queixo, levantando meu rosto à força. Vai viver aqui agora. É um presente para mim mesmo, disse, como quem fala de um objeto novo. Senti a alma querendo escapar do corpo. Mas fechei os olhos e me lembrei das palavras da minha mãe. Se esconda dentro de si. Naquela tarde, subiram-me para um quarto pequeno no fundo da casa grande. Uma cama de madeira, uma janela alta, grades grossas. Ali, de certa forma, eu deixava de ser Rosa e passava a ser apenas propriedade. E foi assim, com as correntes invisíveis apertando cada vez mais, que comecei minha vida longe dos meus, perdida no ventre da casa grande, prisioneira do olhar do Senhor. Na primeira noite, o silêncio da casa grande era mais assustador que o barulho da senzala. Nenhuma risada, nenhum canto. Só o som dos meus próprios pensamentos batendo contra as paredes frias. O quarto onde me colocaram era pequeno demais para caber tanto medo. Deitei na cama de madeira dura, abraçando meus joelhos, tentando ser pequena, invisível. Tentei lembrar das histórias de vovó Clementina, dos cantos antigos da África, das noites sob a lua livre. Mas o medo não me deixava. Quando ouvi os passos pesados subindo as escadas, soube que o momento havia chegado. A maçaneta girou devagar. A porta rangeu.
E o coronel Antunes entrou, com cheiro forte de álcool e poder. Rosa, disse ele, quase sussurrando, como quem chama um animal para perto. Fiquei imóvel, o corpo travado de terror. Olhei para a janela alta, como se pudesse voar dali. Rosa, vem cá. Não precisa ter medo, eu vou cuidar de você, falou, tentando soar doce, mas sua voz tinha veneno. Não respondi. Não tinha mais voz. Só tinha o coração martelando no peito. Ele se aproximou, ajoelhou diante da cama e passou a mão em meu cabelo. Tão bonita, tão macia, murmurou. Minhas lágrimas começaram a descer sozinhas, sem barulho, sem pedir licença. Ele segurou meu rosto com força. Não chore, minha pequena. Agora você é minha. Só minha. E ali, naquela noite sem estrelas, ele tomou de mim algo que nem ele, nem ninguém, tinha direito. Meu corpo ficou ali. Minha alma fugiu para longe. Quando tudo terminou, ele se levantou, ajeitando as roupas com desprezo. Seja boazinha e vai ter uma vida melhor que na senzala, disse, como se tivesse feito um favor. E saiu, deixando a porta entreaberta, como se nem se importasse. Fiquei ali, imóvel. O lençol manchado. O cheiro dele grudado em mim como maldição. Me encolhi ainda mais, até ser quase nada. No meio da madrugada, ouvi passos suaves. Era Dona Teresa, parada na porta, segurando um castiçal. Seus olhos me fitaram, frios, indiferentes. Acostume-se, foi tudo que ela disse, antes de virar as costas. E então, eu entendi. Naquele lugar, minha dor não era diferente do rangido de uma porta, do barulho do vento. Ali, eu era só um objeto. Chorei até adormecer, um sono rasgado, cheio de pesadelos e promessas quebradas. Na manhã seguinte, uma criada entrou e deixou um vestido limpo na cama. Sinhá mandou vestir. Vai ficar na casa grande de agora em diante, disse, sem me encarar. Peguei o vestido com mãos trêmulas. Respirei fundo. Aguente o vento, Rosa. Seja o baobá. As palavras da minha mãe ecoavam dentro de mim. Eu sobreviveria. De algum jeito, eu sobreviveria. Porque, mesmo acorrentada, havia dentro de mim uma parte pequena e teimosa que ninguém poderia quebrar. E era essa parte que, um dia, me salvaria. O tempo dentro da casa grande não era contado em dias. Era contado em cicatrizes. Depois daquela primeira noite, os dias seguintes se repetiram como um feitiço ruim. Eu servia a mesa, limpava, obedecia. E, sempre que o coronel Antunes queria, eu era chamada ao seu quarto. Eu vivia com o corpo presente e a alma enterrada num lugar tão profundo que nem eu mesma sabia mais encontrar. Com poucos meses, veio a primeira notícia que eu teme. Estava grávida. Foi a velha parteira, Dona Maria das Dores, quem confirmou. É certo, minha filha, ela disse, passando a mão em minha barriga. O ventre tá crescendo. Baixei a cabeça. Eu não sentia alegria, não sentia esperança. Só medo. Medo e vergonha. Quando a notícia chegou aos ouvidos do senhor, ele sorriu de satisfação. Boa menina, disse ele, afagando meu rosto como se eu fosse um animal de criação. Vamos fazer muitos. O preço anda bom. Eu não entendi direito o que ele queria dizer até ouvir, sem querer, uma conversa entre ele e seu capataz. Cada criaturinha vai render um bom dinheiro. Criado de sangue bom, manso, melhor do que trazer da África, disse, rindo alto. Foi ali que percebi, meus filhos não seriam meus. Seriam criados para serem vendidos como gado. No dia que meu primeiro filho nasceu, um menino lindo, da pele morena clara, senti uma alegria amarga florescer no peito. Mesmo sabendo que aquele amor estava condenado. Chamei ele de Benjamim, em segredo. Era forte, chorava alto. Mas nem 3 semanas depois, veio um cavaleiro, um homem de terno grosso e botas de couro, para negociar com o coronel. No fim da tarde, quando voltei ao quarto, o berço estava vazio. Corri até Dona Maria das Dores, desesperada. Cadê meu menino? Cadê meu Benjamim? Ela baixou a cabeça, os olhos marejados. Já foi. Levaram ele para um senhor em Feira de Santana. Me joguei no chão, gritando, sem vergonha, sem medo de punição. Minha dor era mais forte do que qualquer chicote. Minha mãe, que ainda trabalhava nas terras do engenho, veio me encontrar naquela mesma noite, escondida nos fundos da casa. Ela me abraçou como quando eu era pequena. Rosa, minha Rosa, eles podem levar teu sangue, mas teu amor, eles nunca vão conseguir levar. Mainha,
Por que Deus deixou isso acontecer? Perguntei, soluçando, perdida. Ela apenas chorou comigo, sem resposta. O tempo passou. Outro filho, outra filha, outra perda. Cada nova gestação era uma mistura de esperança e condenação. Eu amava cada bebê com todo o amor que ainda conseguia tirar do peito, mesmo sabendo que seriam arrancados de mim cedo demais. Às vezes, eu me pegava cantando baixinho para eles, mesmo quando já estavam longe, como se meu canto pudesse protegê-los. Nana neném, que a cuca vem pegar, papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Cantar era o único jeito que eu tinha de continuar viva. Era o fio invisível que me prendia ao que sobrava de mim. E assim, entre filhos perdidos, lágrimas escondidas e noites sem esperança, meus anos iam se desfiando, como uma corda velha roída pelo tempo. Mas, mesmo sem saber, algo dentro de mim ainda esperava. Ainda sonhava. Um dia, talvez, a liberdade me chamaria. Os anos passaram como um rio sujo e lento. Meus olhos aprenderam a ver sem levantar a cabeça. Minha boca aprendeu a calar até os gritos. Mas dentro de mim, alguma coisa resistia. Uma faísca pequena. Um teimoso pedaço de luz. Eu via a liberdade nos olhos dos passarinhos que pousavam na janela do meu quarto. E cada vez que o Coronel Antunes colocava suas mãos sujas sobre mim, eu me refugiava num outro mundo, só meu. No mundo que eu criava dentro da cabeça, eu era livre. Corria pelos campos, ria alto, criava meus filhos com minhas próprias mãos. E ninguém, podia me tocar. Uma noite, enquanto costurava a barra de uma saia na varanda da casa grande, Dona Mariinha, uma das criadas mais velhas e corajosas, sentou-se ao meu lado. Rosa, você precisa guardar força aqui, ela disse, apontando o peito. Força pra quê, Mariinha? Perguntei, a voz cansada. Pra quando chegar o dia de fugir? Todo passarinho tem uma hora de voar. E se o dia nunca chegar? Ela me olhou fundo. Chega assim. Até pedra, quando cansada, se solta da montanha. Eu sorri pequeno. Primeira vez em muito tempo que um sorriso nascia em mim sem dor. Comecei a cultivar pequenos atos de rebeldia. Coisas bobas, que ninguém percebia, mas que, para mim, eram como bandeiras de guerra. Quando costurava, deixava uma linha colorida escondida na barra das saias. Quando limpava os talheres da casa grande, entortava um ou outro de propósito. Pequenas rebeldias que diziam para mim mesma: eu ainda sou Rosa. Ainda sou. Certa manhã, enquanto alimentava as galinhas, vi um menino negro, ainda novo, amarrado ao tronco no centro do pátio. Tinha tentado fugir. O coronel, furioso, preparava o chicote. Senti o sangue ferver nas veias. Queria correr até ele, gritar, arrancar aquele menino dali. Mas Mariinha, que também viu a cena, me segurou pela manga. Não agora, Rosa, sussurrou, firme. Não é hora ainda. Abaixei a cabeça, o coração em frangalhos. Não agora. Mas um dia. Nessa mesma noite, ajoelhei no chão do meu quartinho, escondida, e fiz uma promessa. Meu Deus, meus santos, eu prometo, se um dia eu puder, eu vou ser livre. Nem que seja com meus pés descalços, nem que seja só com minha alma, mas eu vou. As lágrimas caíam devagar, silenciosas. E pela primeira vez em muitos anos, eu dormi sonhando. Sonhando com uma estrada longa, sem correntes. Sonhando com uma vida onde amar não fosse pecado. Mal sabia eu que o destino já preparava alguém para me mostrar esse caminho. Alguém que mudaria tudo. Foi num fim de tarde que o destino bateu à minha porta. Eu estava no curral, amarrando feixes de capim para as vacas, quando ouvi o som de cavalo chegando. Levantei os olhos e vi um homem descendo da sela. Não era como os outros brancos da fazenda. Seu porte era firme, mas seu rosto tinha algo diferente, uma tristeza antiga misturada com uma força quieta. Era negro, como eu, mas estava vestido com roupas de homem livre. O coronel Antunes saiu para cumprimentá-lo, com um sorriso falsamente amistoso. Então, seu Elias, chegou rápido, disse, batendo no ombro do visitante. Precisamos reforçar a segurança. Esses escravos andam com ideias perigosas. O tal Elias assentiu, mas seus olhos, por um segundo, se cruzaram com os meus. E naquele olhar, eu vi algo que há muito não via: respeito. Baixei a cabeça depressa. Aprendi que, para sobreviver, era melhor não chamar atenção. Mas aquele olhar ficou grudado em mim. Mais tarde,
enquanto recolhia baldes de água, ouvi passos atrás de mim. Virei devagar, o coração disparado. Era ele. Moça, falou, com a voz baixa e grave. Qual é seu nome? Hesitei. Olhei ao redor, temendo que alguém visse. Rosa, sussurrei. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Rosa, nome bonito para uma moça tão forte. Fiquei sem saber o que dizer. Ninguém falava comigo assim. Eu sou Elias, continuou ele. Vim para ajudar a vigiar a fazenda, mas meu coração não gosta dessas correntes. Seus olhos brilhavam com algo que parecia revolta. Aqui, ele se inclinou um pouco mais perto. Todo mundo é feito para obedecer. Mas eu aprendi que a liberdade começa aqui. Tocou o peito. Primeiro na cabeça, depois no mundo. Minhas mãos tremiam, tentando segurar o balde. Ele viu. Me perdoe se lhe causei medo, disse, recuando um passo. Não quero lhe fazer mal. Balancei a cabeça, rápido. Não é medo, é só que, engasguei, sem saber como explicar aquele turbilhão dentro de mim. Ele tirou do bolso um pequeno pedaço de tecido, dobrado, e me estendeu. Um presente. Só para lembrar que ainda existe beleza. Peguei, quase sem acreditar. Era um lenço bordado à mão, simples, mas lindo. Nunca ninguém me dera nada antes. Obrigada, seu Elias, falei, baixinho. Ele sorriu de novo e foi embora, deixando no ar uma promessa muda. Naquela noite, escondida sob o cobertor fino, abri o lenço e abracei-o contra o peito. Fechei os olhos e, pela primeira vez em muitos anos, imaginei o impossível. Um futuro diferente. Um futuro onde o amor fosse livre. Os dias que se seguiram foram os mesmos na superfície. Trabalho duro, olhares baixos, obediência forçada. Mas dentro de mim, uma revolução silenciosa começava. Toda vez que cruzava com Elias no pátio ou nos campos, ele me lançava um sorriso discreto, quase imperceptível. E aquele gesto simples, pequeno, era como um raio de sol atravessando as grades invisíveis que me cercavam. Numa noite quente de verão, enquanto levava milho para os galinheiros, senti uma presença atrás de mim. Rosa, ele chamou, baixinho. Virei, o coração batendo forte demais. Ele estava à sombra da figueira velha, o chapéu nas mãos, como quem carregava uma oferta sagrada. Olhei ao redor, temendo olhos curiosos. Ninguém tá vendo, ele garantiu. Vim só conversar, se você quiser. Hesitei. A vida tinha me ensinado a desconfiar até do vento. Mas alguma coisa no olhar dele me dava coragem. Fui até a árvore, com passos leves. Sentamo-nos na raiz grossa da figueira, lado a lado, com um espaço respeitoso entre nós. Por alguns segundos, o silêncio foi nossa língua. Depois, ele falou: Rosa, eu vejo tua tristeza. E vejo também tua força. Engoli em seco, a garganta apertada. Não sou forte, não, sussurrei. Só aprendi a sobreviver. Ele virou o rosto para me encarar. Sobreviver nesse mundo já é ser forte. Mas não era para ser só isso. A gente merece mais. Mais? Perguntei, sem conseguir esconder a descrença. Ele assentiu, firme. Amor. Liberdade. Riso solto. Caminhar sem medo. Fechei os olhos um instante, deixando aquelas palavras se espalharem dentro de mim como sementes. Eu não sei mais como é sorrir de verdade, confessei. Eu posso te ensinar de novo, se você quiser, disse ele, a voz tão doce que quase me quebrou. Ficamos ali, contando nossas histórias baixinho. E eu contei de Benjamim, de todos os filhos que perdi, das noites de pranto escondido. Ele ouviu tudo em silêncio, com olhos marejados. Quando terminei, ele pegou minha mão, devagar, como quem segura um passarinho. Eles vivem em você, Rosa. Cada um deles. Eles são tua coragem. As lágrimas correram sem que eu pudesse deter. Ele não tentou me calar, nem me consolar com palavras vazias. Só ficou ali, deixando meu choro escorrer no silêncio da noite. A lua cheia brilhava sobre nós, cúmplice. Quando o soluço passou, senti uma leveza estranha, como se, pela primeira vez em muito tempo, eu pudesse respirar sem dor. Elias, sussurrei, por que você faz isso? Por que arriscar? Ele sorriu. Porque teu olhar me salvou no dia em que cheguei aqui. Porque eu acredito que a gente nasceu para ser livre e para amar. Fiquei muda, sem saber o que fazer com tanto sentimento. Ele se levantou e estendeu a mão para mim. Vamos andar um pouco?
debaixo da lua, só nós dois? Olhei para aquela mão estendida. Olhei para a noite livre acima de nós. E pela primeira vez em tantos anos, eu escolhi. Segurei a mão dele. E juntos, caminhamos sob o manto silencioso da noite, dois fugitivos em segredo, dois corações batendo fora das correntes. A liberdade, eu começava a perceber, às vezes nasce primeiro no amor. Depois daquela noite sob a figueira, minha vida mudou, ainda que, por fora, tudo parecesse o mesmo. Eu continuava servindo à mesa, lavando roupas, ouvindo ordens com a cabeça baixa. Mas agora, dentro do meu peito, batia uma nova força, esperança. Elias encontrava maneiras de se aproximar sem levantar suspeitas. Um aceno breve no terreiro. Um bilhete escondido sob uma pedra. Palavras sussurradas no breu da noite. Foi numa dessas noites que ele me chamou perto do celeiro abandonado. Rosa, disse ele, com um olhar sério, tá na hora de pensar numa coisa maior. Coisa maior? Ele se aproximou um passo. Fuga. Senti o chão balançar sob meus pés. Fuga, repeti, como quem pronuncia um feitiço proibido. Ele assentiu. Não podemos mais esperar. Cada dia aqui é uma vida que a gente perde. Eu tenho amigos. Gente boa que ajuda quem quer escapar. Tenho uma estrada segura. Só precisamos de coragem. Minha mente girava em círculos. Fugir? Deixar tudo para trás? E meus irmãos? E Dona Mariinha? E minha mãe, que ainda vivia no outro lado do engenho? Como se adivinhasse meu conflito, Elias tocou de leve meu braço. Eu sei que teu coração é grande, Rosa. Eu também queria salvar todo mundo. Mas agora, é tua vida que tá em jogo. Tua liberdade. Baixei os olhos, a vergonha me queimando por dentro. E se a gente for pego? Se a gente for pego, morre tentando, respondeu, sem hesitar. Melhor do que morrer um pouco todo dia aqui. Respirei fundo, sentindo o peso da decisão apertar meus ombros. Pensei nos meus filhos levados, na vida roubada, nos anos escorrendo pelos dedos. Não podia desperdiçar a chance de reescrever minha história. Quando? Perguntei, a voz firme. O sorriso de Elias brilhou na escuridão. Em 3 noites. Lua nova. Pouca luz. Menos chance de sermos vistos. Para onde vamos? Ele se inclinou, sussurrando. Para Salvador primeiro. De lá, seguimos para o Recôncavo. Conheço uma comunidade de negros livres. Gente que nos recebe como família. Família. Essa palavra me deu forças. E se? E se der errado? Ele segurou meu rosto entre as mãos, com ternura infinita. Se der errado, a gente se encontra na eternidade. Mas se der certo, a gente começa uma vida nova. Juntos. Fechei os olhos, sentindo as lágrimas quentes correrem. Tô com você, Elias. Prometi. Até o fim. Ele me puxou para perto, num abraço firme e seguro. Ali, encostada no peito dele, pela primeira vez, sonhei acordada com uma vida sem medo. Nos 3 dias seguintes, vivemos em alerta. Cada olhar do capataz parecia uma ameaça. Cada ranger da porta, um susto no peito. Mas também havia esperança em cada passo escondido. Em cada semente de plano que plantávamos juntos. Às escondidas, Elias conseguiu para mim uma muda de roupa simples, sem as marcas do engenho. Guardou também um pedaço de pão e uma cabaça com água. Não precisa de muito para começar uma nova vida, disse ele, piscando o olho. E na véspera da fuga, enquanto dobrava o lenço bordado que ele me dera tempos atrás, sussurrei pro vento. Me espera, liberdade, eu tô chegando. A noite chegou mais cedo, como se o céu quisesse esconder nossos passos. A lua nova estava oculta, e isso era tudo o que precisávamos. Meu coração batia forte, como se quisesse sair do peito, mas eu sabia, não havia mais volta. Elias apareceu na calada da noite, com os olhos brilhando de determinação. Vestia roupas simples, leves, e uma capa que o disfarçava parcialmente. Seus olhos, no entanto, estavam fixos em mim. Tá pronta, Rosa? Perguntou, com a voz rouca, mas calma. Assenti, sem palavras. O corpo inteiro parecia tenso, mas a decisão já estava tomada. A liberdade estava ali, diante de mim, em cada passo que daríamos. Lembra, a gente tem que passar pelo cercado de madeira, disse ele, baixinho. Vai ser a parte mais difícil. Se eles perceberem a gente, temos poucos minutos.
Caminhei até ele, me preparando, e senti o lenço bordado no bolso, o mesmo presente que ele me dera. Era a única coisa que eu tinha de real naquele momento. Elias puxou minha mão e começamos a andar de forma cautelosa, como sombras, atravessando o pátio do engenho. O silêncio era pesado, cada farfalhar das folhas parecia um grito dentro do peito. Chegamos ao cercado, onde a madeira rangia com o vento. Eu segurei minha respiração, e Elias me deu um olhar de confirmação. Vamos juntos, devagar. Não faça barulho. Passamos por baixo de uma fresta, e foi como se o mundo inteiro ficasse para trás. Fui envolvida por uma sensação de vertigem, como se a terra que pisava não fosse mais a mesma. Era uma nova terra, uma terra de liberdade, ainda distante, mas possível. Quase lá, Elias murmurou, me puxando pela mão com força. Mas, então, ouvi o grito. Alguém viu uma sombra. Gritou um dos capatazes. Eu congelei, o sangue subindo a garganta. Elias me olhou, os olhos arregalados, mas a calma ainda presente. Corre! Ele gritou, com urgência. Eu comecei a correr, o vento batendo no rosto, as árvores passando como borrões. A sensação de liberdade era quase insuportável, parecia que eu estava voando, mas também era uma queda iminente. Escutei os passos pesados dos capatazes atrás de nós. Eles sabiam. Eles vinham. Não olhe para trás. Elias gritou. Só corre. Corri mais rápido do que jamais corri na vida. Meu corpo parecia pesar 1 tonelada, mas a liberdade me dava forças. A cada passo, sentia minha alma se despir das correntes. A cada passo, sentia a vida, toda a vida que eu tinha perdido, voltando para mim. Mas, de repente, ouvi um grito, mais alto que os outros. A gente perdeu. Eles fugiram. Elias me puxou para um desvio no mato, onde as árvores mais densas nos esconderiam. Nos jogamos no chão, ofegantes, sem mais forças para correr. Eu estava suada, meu coração batia como um tambor no peito. Mas eu estava viva. E, naquele momento, isso era tudo o que importava. Conseguimos, Rosa, sussurrou Elias, com a voz cheia de alívio. Eu fechei os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem sem parar. Conseguimos, repeti, minha voz um fio. Estamos livres. O som dos capatazes se afastando foi como uma sinfonia em meus ouvidos. Tínhamos feito o impossível. E naquele momento, enquanto o céu começava a clarear e a escuridão se dissipava, percebi algo que nunca imaginei que fosse possível. Eu estava mais do que viva. Eu estava finalmente livre. A liberdade, quando finalmente a tocamos, tem um gosto amargo e doce ao mesmo tempo. É como a água depois de uma longa sede. Sacia, mas faz você perceber quanto tempo passou sem ela. Elias e eu seguimos pelo mato, as primeiras luzes do amanhecer iluminando nossa jornada. A estrada era incerta, mas havia algo em cada passo que me fazia sentir que, pela primeira vez, eu estava indo para onde realmente deveria. Não olhe para trás, Rosa, disse Elias, sempre atento, com o olhar fixo à frente. Mas, mesmo com ele dizendo isso, meu coração não conseguia deixar de olhar. Eu me perguntei por um momento, será que os capatazes ainda estavam à nossa caça? Será que iriam atrás de nós até o fim do mundo? Mas a voz de Elias me trouxe de volta à realidade. Quando você vive fugindo, Rosa, tudo que você tem é o agora. O amanhã a gente deixa para depois. Concordei com a cabeça, sem falar nada. Aquelas palavras ressoaram fundo. Eu sempre vivi com medo do amanhã, com medo de perder tudo. Mas agora, esse medo se dissipava, aos poucos. Caminhamos por horas, sem dizer muito. Apenas o som dos nossos pés na terra e o vento fresco da manhã preenchiam o silêncio. Quando paramos para descansar, encontrei um pequeno riacho. Elias se abaixou e, com as mãos calejadas, pegou um pouco de água. Beba, Rosa. Essa é a água da liberdade. Bebi. Cada gota parecia tirar o peso da vida que eu carregava. Mas, ao mesmo tempo, algo novo nasceu dentro de mim. O medo que eu sentia por tudo o que estava por vir, a incerteza do futuro. Eu nunca havia vivido sem saber o que o amanhã traria. Mas agora, de alguma forma, me sentia mais viva do que nunca. Elias olhou para mim enquanto eu ainda bebia, o olhar suave. Eu sei que o que fizemos não foi fácil. Ele parou, escolhendo as palavras. Fugir não é só deixar um lugar. É deixar tudo o que você conheceu, até quem você pensou que era. Fechei os olhos por um momento.
Essas palavras caíram sobre mim como uma verdade crua. Eu deixava para trás toda a minha vida anterior. Todos os meus filhos, minha mãe, meus irmãos. Não sabia se algum dia poderia voltar a vê-los. Eles ficaram para trás, naquele lugar sombrio. Mas, ao mesmo tempo, sentia que estava me reencontrando. Eu sei. Mas eu não sabia mais como sobreviver lá. Minha voz falhou por um momento, e respirei fundo. Não sabia mais como viver. Tudo o que eu fazia era esperar o dia de morrer. Até que você apareceu. Elias sorriu, um sorriso genuíno, e se aproximou de mim. Eu também, Rosa. Eu também. Ele estendeu a mão para tocar meu rosto. Quando a gente se encontra, não é à toa. O destino tem suas maneiras. E o que a gente faz com ele é o que vai fazer a diferença. Fiquei em silêncio, sentindo a verdade naquelas palavras. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas uma coisa eu sabia: eu não estava mais sozinha. E Elias era agora o meu futuro. Vamos descansar um pouco mais, e depois seguimos para a próxima aldeia, disse ele, levantando-se. Não podemos parar por muito tempo. Mas, por agora, aproveite. A liberdade é nossa, mesmo que por poucos momentos. Nos deitamos no chão, debaixo de uma árvore frondosa. O sol se punha lentamente, tingindo o céu de tons dourados. E, pela primeira vez em muitos anos, eu senti paz. Não a paz que vem da falta de problemas, mas a paz que vem da escolha de estar viva. Da escolha de amar. Enquanto Elias me abraçava, eu fechei os olhos. Um sorriso tímido nasceu no meu rosto. Eu finalmente sabia o que era amar sem medo. E, ao lado dele, tudo parecia possível. Eu te amo, Elias. As palavras saíram de mim, leves e cheias de verdade. Eu nunca havia dito isso antes, nunca ousara. Mas, naquele momento, era a única coisa que fazia sentido. Ele me apertou mais forte, os olhos brancos de emoção. Eu também te amo, Rosa. E juntos, vamos construir nosso amanhã. O vento soprou suave, levando embora as sombras do passado. E, pela primeira vez, o futuro parecia um lugar onde poderíamos finalmente ser livres. Os meses que se seguiram foram de transformação. Eu e Elias construímos, com as próprias mãos, a vida que tanto sonhamos. Não foi fácil. Não havia promessas de conforto ou riquezas, mas algo que valia mais: a chance de recomeçar, de nos tornarmos quem realmente queríamos ser. Encontramos uma pequena comunidade de negros livres nas proximidades de Salvador, uma aldeia formada por pessoas que, como nós, buscavam reconstruir suas vidas depois de tudo que haviam sofrido. Lá, o amor pela terra e pela liberdade era palpável. Mas também havia desafios. Cada dia era um novo passo em direção ao nosso futuro, e isso exigia coragem. Elias e eu trabalhamos juntos. Plantamos, cultivamos, construímos nossas casas de barro e, mais importante, começamos a construir algo que não se via naquelas terras por tanto tempo: um futuro sem correntes, sem medo. Em uma tarde quente de setembro, enquanto preparávamos o solo para novas plantações, Elias se aproximou de mim com um sorriso no rosto, aquele sorriso tranquilo que só ele tinha. Rosa, ele disse, pegando minhas mãos com delicadeza. Lembra daquilo que a gente falava, lá no engenho? De um dia sermos livres, de um dia termos um lar de verdade? Eu sorri, sentindo uma emoção forte me invadir. Claro que lembro. Não só lembro, como vivi isso. Cada dia aqui é um pedaço da liberdade que a gente conquistou. Elias se abaixou, pegou uma pedra pequena do chão e, com os olhos nos meus, disse: eu sempre soube que a liberdade que a gente procurava estava dentro de nós. Agora, é só a gente viver essa liberdade, Rosa. Juntos. Não precisamos mais olhar para trás. Eu senti a emoção me sufocar, um nó no peito. Olhei ao redor, para tudo que havíamos feito juntos. O campo, a casa simples mas cheia de vida. Lágrimas começaram a brotar nos meus olhos, mas não eram de tristeza. Eram de gratidão, de uma felicidade que finalmente fazia sentido. Elias, você me deu mais do que eu imaginei que podia ter. Minha voz falhou, e ele apertou minha mão com força. E você me deu coragem. A coragem de acreditar que, mesmo na dor, a gente pode recomeçar. Ele me abraçou, e ali, naquele campo onde a terra estava fresca e cheia de promessas, eu senti que tudo que havíamos sofrido tinha valido a pena. Eu finalmente estava viva. E, mais importante, eu finalmente estava livre. Os anos seguintes foram de luta, mas também de conquistas. Não éramos ricos, mas tínhamos tudo o que precisávamos.
o amor, a liberdade e a promessa de um futuro. Aos poucos, fomos conquistando mais espaço, mais terreno, mais aliados. Nossa vida nova não era perfeita, mas era nossa. O amor que eu tinha por Elias se tornou uma força que me sustentava todos os dias. Ele era minha âncora e minha asa, a razão pela qual eu acreditava, finalmente, que eu podia ser quem sempre sonhei ser. Em uma manhã fria, enquanto o sol ainda nascia no horizonte, sentamos na porta de nossa casa de barro, olhando o campo que havíamos cultivado juntos. Eu me encostei no peito dele, e a paz que senti era imensurável. A gente fez tudo isso, Rosa. Ele disse, com a voz baixa, quase um sussurro. Tudo isso, juntos. Eu olhei para ele, sorrindo. E o que a gente fez, Elias? Perguntei, com uma leveza no coração. Ele me olhou, e os olhos dele estavam cheios de tudo que já passamos, de tudo que conquistamos. A gente reescreveu nossa história. E essa história vai durar. Porque o nosso amor vai durar. E assim, eu soube que o futuro, finalmente, era nosso. Agradeço profundamente por ter acompanhado nossa história. Foi uma honra contar a trajetória de Rosa e Elias, uma história de dor, luta, mas também de amor, superação e liberdade. Eles conseguiram, assim como muitos ainda conseguem, reescrever suas vidas, buscando o que é verdadeiramente nosso, a liberdade de ser quem somos. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias como essa. Sua participação é importante para que mais histórias de coragem e amor possam ser contadas. Até a próxima, e lembre-se, a liberdade começa com um passo.